E aí galera, mais um dia no canal? Pai sabe sim. E o vídeo de hoje, como fazer as crianças dormirem melhor, sono. Bora pro vídeo! Bom, acredito eu que uma das maiores dificuldades que um casal passa, principalmente no início, é a questão do sono. Porque o sono, ele é um problema tanto para a criança quanto para o adulto. Todo mundo precisa dormir, né? Então a primeira coisa é a gente tentar entender como funciona o sono da criança. Daí eu vou tentar te explicar isso um pouquinho. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a criança tem os ciclos de sono dela, tanto a criança quanto o adulto. O adulto tem que dormir em média de 8 a 10 horas por dia e a criança recém-nascida dorme em torno de 16 horas por dia. Isso varia de criança para criança, né? Quero deixar bem claro aqui que todas as informações que eu estou passando e experiência que eu vou passar são do que aconteceu comigo. Isso não significa que com você vai ser exatamente da mesma maneira, ou que seu filho siga o mesmo ciclo que o meu seguiu, né? Cada criança tem seu ciclo próprio e cada situação, cada casa tem o seu desenvolvimento próprio ali. Então eu vou passar para vocês o que funcionou para mim e como era o ciclo do meu filho, tá? Então o ciclo normalmente de uma criança, a gente tem que entender que ele pode durar em torno de 50 minutos cada ciclo. E esse ciclo é dividido em 4 partes. Tem o sono leve, quando ele está começando a dormir. Depois você tem um sono que é um pouquinho mais pesado, mas ele ainda acorda com barulho e tal. E tem o sono pesado. E por último tem o sono REM, se eu não me engano, que é a hora que a criança começa a sonhar e pensar durante o sono. Tá? Então a gente tem que entender que no início a criança fecha um ciclo em 1 hora de relógio. Então é comum que ela acorde muito mesmo durante esses primeiros ciclos. Tá? Isso é como funciona o organismo da criança. Ela depende desses ciclos. Isso faz parte da natureza dela. Não tem como lutar demais contra isso. Em cima disso, agora eu vou tentar passar algumas dicas para vocês. Dica número 1. Aplicar uma rotina à criança. Na verdade, a criança, quando ela é novinha, ela não entende que hora que é dia, que hora que é noite, que hora que come, que hora que dorme. Então a rotina ajuda muito nisso aí, né? A gente tentar estabelecer uma rotina para ela já entendendo. Por exemplo, durante o dia, as sonecas de dia, eu mesmo não gostava de deixar o ambiente muito fechado, deixava um pouco mais claro. Quando anoitecendo, a gente ia apagando as luzes da casa, fazia uma rotina, né? Tinha rotina. Primeiro a gente dava um banho, logo em seguida, depois do banho, a gente fazia uma massagenzinha nele, né? Depois da massagem ele ia para um mamar, aí ele mamava. Logo após o mamar eu pegava ele, punha ele para arrotar, isso tudo com a casa já toda em silêncio, com a luz apagada, ou pouca luz, pouca luminosidade. E dali do arrotar eu tentava pôr ele no berço, isso com as luzes apagadas, ficava um tempinho. A gente tinha o banho, depois do banho uma massagem, depois da massagem um mamar, depois aquele relaxamentozinho, às vezes uma musiquinha bem baixinha, levinha, isso ajuda muito. Então, tentar estabelecer uma rotina para facilitar o entendimento da criança, de que agora estou ficando noite, por isso a gente apaga as luzes. Ainda tem a questão hormonal, que a criança solta alguns hormônios durante a noite para ajudar no sono, e o organismo dela entende isso conforme a luz vai acabando e tal. Então isso facilita também o sono da criança. Tá? Dica número 2. A amamentação, ela ajuda muito na questão do sono, principalmente no início, quando a criança é bem novinha. Pelo menos aqui em casa, o que a gente fez? Toda vez que a criança acordava e ela chorava bastante, a gente dava um pouco de mamar para ela. Porque o mamar, o aconchego da mãe, o cheiro, o contato, enfim, facilita, ajuda com que ela durma mais fácil. Então a dica número 2, para quem ainda faz a amamentação, Bom, tem gente que acredita em outras técnicas, tem gente que gosta de esperar 3 em 3 horas, enfim. A gente aqui fazia uma livre demanda nessa questão da madrugada e funcionou muito bem. Na prática, toda vez que ela acordava,
A Carol dava um pouquinho de mamar e aí ele relaxava mais rápido, já pegava um sono um pouco mais rápido. Apesar de, é inevitável, a criança vai acordar, deixar isso bem claro. No iniciozinho, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil uma criança que não acorda. Então é normal, ela realmente acorda. A questão do mamar acelera o processo dela acordar, mas virar um ciclo. Que às vezes ela só está virando de um ciclo do sono para o outro, você encaixa um mamazinho ali no meio, ela relaxa e já dorme de novo. Isso facilita um pouco. E uma observação, assista o vídeo sobre a amamentação, que o pai pode ajudar na amamentação, que aquilo é essencial para você encaixar ali, para facilitar um pouco a vida da mãe e para isso não ficar desgastante demais para um e para outro. Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e confira lá no vídeo sobre a amamentação o que o pai pode fazer. Dica número 3. E essa é uma dica que eu nunca vi em lugar nenhum, mas para mim, deixar isso bem claro, funcionou muito bem aqui em casa. Saco de dormir. Vocês conhecem? Eu ia fazer meu filho ninar, né? Tava lá, prestes a dormir, eu punha uma música bem baixinha e botava ele num saco de dormir. Com esse saco de dormir, eu ia no meu, ele pegava um sono, que a maior dificuldade é pôr no berço. Quando você põe no berço, a criança tira e queda. Você põe a criança no berço, ela acorda. Isso é um problema que muita gente passa. E o saco de dormir me auxiliou demais. Por quê? Porque a criança já estava dentro daquele saquinho ali. Então, quando ela dormia, o que eu fazia? Eu descolava primeiro o saco do corpo para ela tirar daquela temperatura, porque o peito da gente é quente. Primeira coisa. Aí, com aquele dentro do saco de dormir, eu ia e punha lá no berço. Ela não sentia a sensação do berço, porque estava dentro do saco. E vagarosamente eu passava minha mão por trás, tirava uma, depois tirava a outra mão. Com o saco de dormir, o contato não era direto nele. Então, o saco de dormir, para mim, foi chave, assim, deu muito certo. Tá? E acredito que pode te ajudar em alguma coisa. Dica número 4. A gente tem que tomar muito cuidado e ter certeza que a criança está realmente acordando. Que a criança, quando ela está dormindo, ela aprende muita coisa também durante o sono. Né? Então, muita coisa que ela aprendeu acontece muitas vezes a criança está aprendendo a engatinhar. Então ela dorme do jeito que acorda, ajoelhada. E às vezes ela não acordou, ela só está dando uma treinada, está até de olho aberto. Mas espera um pouquinho, deixa ela realmente ter certeza que ela acordou. Começa a chorar, então não deixa o filho chorando a vida inteira, não, pelo amor de Deus. A gente perceber se realmente ele acordou ou se ele só está fazendo uma virada de ciclo de sono. Eu vou complementar nessa, é o seguinte, a mãe tem cheiro de mamar, o pai não. Então se o pai puder fazer a primeira vistoria, às vezes chega lá, a criança está lá ajoelhada, tá indo, você só chega despistado assim, deita ela assim, nem percebe. Isso eu faço até hoje com meu filho aqui, ele tem um pesadelo à noite ali. Eu chego lá rapidinho, barulhinho. Esse barulhinho é maravilhoso também. Quando você estiver fazendo qualquer coisa, você... Isso imita o barulho do útero, isso é ótimo para criança. Mas o seu pai chega rapidinho, põe a mão no peito. Às vezes a criança pega no sono, é muito mais rápido, porque não depende de mamar, não depende, enfim. Então, sacrifica um pouquinho, mas alivia bastante para a mãe se isso é feito. Isso ajuda muito. E a quinta e última dica, paciência e persistência. Não tem outro caminho. É persistir, tentar implementar uma rotina, ver como é que a rotina sua funciona, né? A minha é uma coisa, a sua é outra, para a gente ir vagarosamente tentando encaixar essa rotina, persistindo na rotina. Um dia dá tudo errado, outro dia dá tudo certo, né? A gente tem que ir insistindo, fazendo diariamente, aprendendo um pouquinho, pesquisando, enfim. Que chega um momento que acaba. O meu filho, graças a Deus, a gente conseguiu, desde o início, implementando uma rotina. Ainda assim, no início a gente acordava, de 3 em 3 horas, acordava mesmo. Mas meu filho, graças a Deus, de 7 horas dormia primeiro, depois acordava 11, depois 2 horas da manhã, depois 5 da manhã, 8, enfim. Aí, vagarosamente, um dos sonos foi passando, ele dormia às 7, aí acordava às 11, mas não acordava mais às 3. Vagarosamente, ele foi, enfim, e com o tempo a gente foi esticando, e hoje, graças a Deus,
Meu filho dorme às 8 da noite, 8h30, e acorda às 6 da manhã. Né? Então funciona muito bem. Nesse momento eu estou gravando baixinho, porque está no soninho da tarde. Né? Que a gente, graças a Deus, ele almoça, toma benção de todo mundo, dá um beijinho na testa dele, ele deita pra mamar com a mamãe e dorme. Viu? E a última dica é do próprio Hugo. Mamãe, beijo em mim.